Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar sobre mineração na colônia, falar desde como foi descoberta as primeiras jazidas de ouro aqui na colônia Brasil, qual foi o impacto imediato dessa descoberta de ouro, como vai se organizar o Estado português para fiscalizar a extração desse metal tão precioso. Vamos falar também um pouco sobre a mineração de diamante e suas particularidades. E claro, no final da aula a gente vai pensar aí a respeito de qual era a finalidade desse ouro e como havia uma espécie aí de contrabando desse ouro. Então, vamos à aula? Então começamos aí pensando que a ideia da descoberta do ouro se dá muito por conta dos bandeirantes, eles que faziam as chamadas missões ou entradas ou expedições aí que vão para o interior da colônia, e tinham vários motivos para esses bandeirantes, em sua maioria paulistas, saindo da região de São Paulo e indo para o interior da colônia, buscarem uma série de coisas. Entre elas, a principal era índios. O objetivo era você fazer a chamada guerra justa para tentar aprisionar esse índio na condição de escravo. O problema é que os índios eles acabavam se aproximando mais dos jesuítas por uma série de situações de troca e propriamente da forma como que os jesuítas se ligavam à população indígena através da conversa, da fala e até mesmo da catequese. Isso fazia com que vários grupos indígenas vão ser mais fáceis de serem dominados e colocados na condição de escravos, uma vez que passaram por uma missão jesuíta, digamos assim. Então, qual é o pano de fundo aí da disputa entre bandeirantes e jesuítas? Os bandeirantes sabiam que se eles fossem fazer a guerra justa, o chamado apreamento dos índios, e fossem índios muito hostis, eles teriam diversas dificuldades, colocando propriamente a vida em risco. Por isso, a maioria dos bandeirantes acabavam atacando diretamente aldeamentos jesuítas por conta da facilidade. E é claro que, se a gente for analisar mesmo a prática dessa história, a gente vai ver que em alguns locais, de fato, havia uma facilidade muito grande. Em outros locais, os índios e os jesuítas eles contra-atacavam e resistiam a essas investidas dos bandeirantes. Mas não era só atrás de índios que os bandeirantes iam. Eles tinham outros objetivos também, como, por exemplo, a busca aí por metais preciosos. A ideia de você aprisionar os índios era um dos fatores. Os metais preciosos, o ouro. E a gente vale lembrar, olha só que coisa interessante, de cara os espanhóis eles já vão encontrar ouro aqui na América. Os próprios índios que vão ter os primeiros contatos com os espanhóis, eles tinham adornos de ouro, já tinham indicativo por parte dos exploradores espanhóis da existência do metal precioso aqui na América. O problema é que na América portuguesa eles não vão achar de cara o ouro e vão precisar procurar muito, principalmente pelo interior. E, claro, eles vão ser muito bem recompensados porque a quantidade de ouro extraído aqui do Brasil é uma coisa absurda. Eu vou falar disso mais para frente da nossa aula. Mas seja lá como for, eles vão ter esses objetivos. Como eu disse, a maioria esmagadora das bandeiras vão sair de São Paulo, mas muitas delas saem de outras localidades, como Pernambuco, Bahia, e sempre com o objetivo de ir para o interior da colônia. E isso vai possibilitar também a expansão do domínio português para o interior da América. Até então, o domínio ficava circunscrito à costa onde a colônia Brasil. E com as expedições você tem uma expansão dessa fronteira numa terra que teoricamente não tinha dono. Eu não vou entrar naquele debate antigo se os donos da terra são efetivamente os índios e tudo mais, até porque isso é uma análise que tem uma complexidade histórica muito grande, inclusive na própria nomenclatura de você afirmar o que é índio. Eu vou deixar isso de lado e a gente vai dar sequência ao objetivo aqui da nossa aula, que é falar sobre
a descoberta em si do ouro. E as primeiras jazidas vão ser descobertas na região que é hoje Sabará, por volta ali de 1695, ou seja, no finalzinho do século XVII. E esse ouro que vai ser descoberto é o chamado ouro de aluvião. E o que é esse ouro de aluvião? É aquele ouro que vai ser encontrado, em sua maioria, no leito dos rios, próximo ali à margem d'água, próximo à beira do rio, onde vai ser minerado e extraído com grande facilidade. Há relatos de bandeirantes e tudo mais que vão dizer que ao entardecer, quando o sol já estava baixo, refletia o brilho do ouro no leito dos rios. Então, você tinha ali um reflexo dourado do leito do rio. Vocês imaginem a quantidade absurda de ouro que existia. E o modelo de mineração era o modelo mais simples de todos. Eles pegam a baeteia, vai colocar esse instrumento que está aqui, olha, como se fosse aí uma cuia, digamos assim, enfia ali no cascalho, na areia, próximo ao leito do rio, vai movimentando, a água vai diluindo a areia e vai ficar ao final o cascalho e o ouro. Então, você vai ser digamos assim, um método mais rústico possível para você encontrar o ouro. É claro que com o passar do tempo e com a febre do ouro, a gente vai começar a observar que em determinados locais vai ter o desvio do curso do rio, você vai começar a colocar cada vez mais mão de obra para extrair esse ouro, e a mão de obra aqui era mão de obra escrava, africana em sua essência, e claro, vai começar a, digamos assim, a explorar cada vez mais intensamente o ouro, para que a gente possa ter uma noção. Em muitos locais, inclusive da região de Minas Gerais hoje, ainda se tem extração de ouro, para vocês terem uma noção da quantidade absurda de ouro que existia no Brasil, e muitos relatos dizem que ainda tem muito ouro a ser minerado aqui no Brasil. Essa descoberta do ouro ela vai gerar algumas situações bem interessantes, algumas mudanças bem significativas, digamos assim, para a colônia. E a primeira mudança é a grande vinda de imigrantes portugueses para cá, para a colônia. Muita gente que estava em situação de pobreza, em situação de miséria, vai perceber, visualizar a colônia Brasil como um local onde você vai para explorar e ficar rico, milionário. E aí percebam o seguinte: muitos desses que vão com a ideia da febre do ouro, eles vão sozinhos, sem levar a família. Tem essas características que são interessantes, que vão influenciar demais na sociedade que vai se formar nessa região mineradora. Uma sociedade eminentemente de homens. Alguns registros, esses registros históricos são sempre complicados de você bater um martelo sobre a veracidade deles, mas os registros que se tem colocam em torno de 83% de homens e apenas 17% de mulheres nas regiões mineradoras. E isso já mostra significativamente o objetivo das pessoas que iam para essas regiões. O objetivo, claro e manifesto, era você minerar, ficar rico e sair dali. Outro problema que a gente vai começar a observar, além da superpopulação na região em específico, vai ser a alta dos produtos alimentícios e a própria falta desses produtos. Porque como o ouro ele gera um valor tão grande na mineração, você pega algumas pepitazinhas pequenas, alguns gramas de ouro, você tem um valor agregado ali muito grande. A maioria esmagadora da população se voltava na exploração do ouro e praticamente ninguém queria explorar, por exemplo, a agricultura, a pecuária na região para abastecer esses mineradores. Então a gente vai ter ali vários casos de fome e miséria quase que absoluta, mesmo numa região extremamente rica do Brasil. Uma outra sacada a gente vai observar que, é claro, próximo às regiões, próximo aos rios e às regiões mineradoras, a gente vai ter a formação das vilas, certo? A gente ficou famosas algumas dessas vilas, como
a vila de Nossa Senhora do Carmo, que é hoje a cidade de Mariana, que sofreu tanto nesses últimos anos com uma série de desastres ambientais, muitos deles vinculados à própria mineração do ouro. A gente tem a Vila Rica, que é a Ouro Preto hoje. Então você tem a criação dessas vilas. O objetivo delas era abastecer minimamente a sociedade que ali vivia, com gêneros mais básicos para sobreviver, e ali ser a sede, digamos assim, da fiscalização real. Como você tem um valor agregado muito grande de um produto muito pequeno, que é o caso do ouro, ou seja, você tem ali, e já disse isso, algumas pequenas pepitas, algumas gramas de ouro em um valor muito alto, é necessário você ter um outro modelo, digamos assim, de administração dessa riqueza. Então o Estado português vai ser muito próximo na administração e, claro, na fiscalização desse ouro. E a gente vai ter enormes problemas, inclusive um que eu já falei a respeito aí na aula passada, da revolta de Vila Rica, justamente por conta da cobrança de impostos, que eu vou falar daqui a pouco também nessa aula. A região em si, mineradora, próxima aos rios, eles vão ser divididos em datas, ou seja, pedaços de terra onde você tem a exclusividade daquele pedaço ali de minerar. Obviamente, aqueles que tinham maiores condições financeiras de comprar um número maior de escravos recebiam datas maiores, produziam mais e geravam mais riqueza. A grande maioria da população ficava com datas muito pequenas, no qual, propriamente, o dono da data ele vai minerar diretamente ali, tendo 1 ou 2 escravos no máximo, certo? Digamos assim, a mineração cada vez mais intensa, a extração cada vez mais intensa de ouro dentro da região de Minas, começa a intervenção mais forte da coroa portuguesa. Já no comecinho do século XVIII, a gente tem algumas leis que vão gerar um descontentamento muito grande dentro da população. Uma delas é as chamadas casas de fundição. O que era casa de fundição? Você pegava o ouro, a gente costuma chamar isso de ouro em pó. Na verdade, são pequenas pepitas que você tira diretamente da natureza. Mas chama-se de ouro em pó, e esse ouro em pó ele vai ser fundido em barras. O ouro é derretido, colocado lá no molde, e vai ser feito ali as barras. Nesse molde já vinha com o brasão real. E o que vai acontecer ali? Ali já vai ser debitado o chamado quinto real, ou seja, 20% de todo o ouro extraído da região tem que ir para o rei de Portugal, para a coroa portuguesa. Então, o que vai gerar, digamos assim, de descontentamento? O fato, primeiro, de você ser proibido de andar com ouro em pó, e isso é uma das coisas que leva à revolta de Vila Rica, de Felipe dos Santos, que a gente já falou aqui, porque o ouro em pó facilita o comércio de trocas de produtos, e por outro lado, a barra de ouro, digamos assim, ela vai ter uma dificuldade muito grande, principalmente para você transitar com ela e fazer compras. Então, você não pode quebrar a barra de ouro para fazer uma compra miúda. E isso, claro, vai gerar problemas econômicos e práticos dentro dessas vilas. E, como já citei aí, 20% do ouro extraído tinha que ir para a colônia, e também havia um pagamento chamado aí de captação, que era um pagamento mediante o número de escravos que você tinha. Então, se você tinha lá 20 escravos, você pagaria um valor maior do que o sujeito que tinha 10 escravos. Obviamente, você leva em consideração aí o número de escravos, a quantidade de pessoas trabalhando, minerando, extraindo o ouro. Então, você tem uma quantidade maior de extração de ouro e deve pagar um valor maior. Tudo isso, na prática, a gente vai perceber que há, digamos assim, uma inadimplência muito grande, ou seja, uma falta de pagamento desses impostos. Isso vai virar uma verdadeira bola de neve que vai culminar no final do século XVIII com a Inconfidência Mineira. Mas esse é assunto mais para frente, para a gente observar já no segundo ano do ensino médio. E a intervenção da coroa ela vai começar a ser também muito intensa
nas regiões onde você vai descobrir as grandes jazidas aí de diamante, no qual você vai minerar também, muito próximo ao leito do rio, você encontra os diamantes, e esses diamantes eles vão ter, digamos assim, uma forma diferente de ser taxado e uma administração completamente diferente. Já em 1734 vai ser criado o Distrito Diamantino. O Distrito Diamantino seria uma vila especial, que é hoje a cidade de Diamantina, e essa vila especial ela vai ter ali leis especiais que só valem ali dentro e vinculado diretamente à extração do diamante. Ou seja, algumas dessas leis, por exemplo, diziam que você não poderia minerar ouro. Outras diziam que você não poderia, se não tivesse uma data, ficar transitando pela região. Então você expulsava qualquer tipo de pessoa que não tinha uma real ligação com o distrito diamantino. E esse controle vai ficar cada vez mais intenso a ponto de a coroa portuguesa criar o chamado contrato de monopólio e estabelecer um contratador de diamantes. Então, uma pessoa, um fidalgo, obviamente, português, extremamente rico, ele recebia o monopólio do distrito diamantino por um determinado tempo e ele ia gerenciar toda a extração do diamante e não só a extração do diamante, como as formas de pagamento de todos os impostos dentro do distrito diamantino. E vai ficar aí célebre no imaginário, digamos assim, coletivo, histórico, o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira. Um personagem extremamente interessante que vai se apaixonar por uma escrava chamada Chica da Silva, e Chica da Silva vai conseguir chegar ao ponto de se casar com o contratador e virar uma das mulheres mais poderosas da colônia e a mulher mais poderosa ali do chamado Arraial do Tijuco, região onde é hoje Diamantina. E toda essa história aí de ascensão social e de diversas igrejas construídas em memória de Chica da Silva faz parte desse imaginário de uma história que tem por base uma realidade de ascensão social por parte de uma escrava que vai, no âmbito assim, do imaginário, seduzir esse contratador de diamante e conseguir uma regalia nunca vista para uma ex-escrava dentro da colônia. Uma outra característica que eu quero chamar a atenção para vocês é da quantidade de ouro que vai ser extraída e o quanto isso vai gerar formas de você burlar a lei e promover o chamado contrabando. Para que a gente possa ter uma noção aí, hoje, quando eu gravo esse vídeo, em novembro de 2020, o grama do ouro está na faixa de R$ 347. 1 grama de ouro. Para você ter uma noção, entre 1744 e 1754, num espaço de 10 anos, vão ser retiradas legalmente das minas aqui da colônia 45 toneladas. É isso mesmo, 45 mil quilos de ouro. É uma quantidade absurda de dinheiro. E claro, isso vai gerar, digamos assim, várias possibilidades de você tentar burlar as leis para não pagar os 20% da coroa portuguesa. E a forma mais clássica, que também ficou no imaginário popular do Brasil, é o Santinho do Paoco, no qual você pegava uma imagem de santo, na maioria das vezes de madeira, imagem essa oca por dentro, no qual você colocava o ouro ali dentro, e a gente está falando aí daquelas pequenas pepitas que a gente chama de ouro em pó, enchia aquilo ali de ouro, fechava bem e mandava para Portugal. Basicamente, o minerador que estava aqui mandava para sua família a imagem, entre aspas, aí do santo, e a família já sabia do que se tratava e retirava ali o ouro contrabandeado do Brasil. E haviam diversas formas de você contrabandear ouro. Os ingleses comerciantes também contrabandearam uma quantidade absurda de ouro aqui da colônia. Agora acabou, obrigado por assistirem essa aula, até a próxima, valeu!